A manhã começou como todas as outras no escritório de Gabriel Monteiro. Café amargo, agenda lotada, ligações que não paravam de entrar. Ele era o tipo de homem que media o tempo em minutos, que calculava a produtividade em números frios, que acreditava que respeito se conquistava com pontualidade e disciplina. Naquela segunda-feira, quando o relógio marcou 8h15 da manhã e Clarice ainda não havia chegado, algo dentro dele se rompeu definitivamente. Não foi a primeira vez. Não foi a segunda. Foi a gota que transbordou um copo que ele vinha enchendo há semanas com sua própria impaciência. Gabriel pegou o telefone, discou para o departamento pessoal e disse as palavras que mudaram tudo. Prepare a rescisão da Clarice. Hoje é o último dia dela aqui. O que ele não sabia, o que ninguém ali sabia, era que a verdade estava prestes a atravessar aquela porta na forma de uma menina de 7 anos, com olhos grandes demais para o rosto pequeno, carregando palavras que fariam um homem poderoso desmoronar. Mas isso você ainda vai descobrir. E quando descobrir, talvez se pergunte quantas vezes já julgou alguém sem conhecer a história completa. Quantas vezes foi o Gabriel dessa história? Antes de continuar, eu queria te fazer um convite. Se você está sentindo essa história tocar seu coração, se inscreve aqui no canal. E deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo. Às vezes, a gente precisa dessas histórias para lembrar que somos todos humanos, e que do outro lado da tela tem sempre alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Agora vem comigo, porque essa história está só começando. Gabriel Monteiro construiu seu império do zero. Filho de uma costureira e de um motorista de ônibus, ele conhecia o peso do esforço, o gosto amargo da necessidade, a matemática cruel de quem precisa fazer cada centavo valer. Por isso, talvez, ele tivesse se tornado tão duro, tão inflexível. Ele via sua empresa como um organismo vivo que dependia de cada peça funcionando perfeitamente, no tempo certo, sem desculpas. Para ele, atraso era desrespeito, falta de comprometimento. Era o início do desleixo que poderia contaminar toda a estrutura. Clarice entrou na vida dele, ou melhor, na empresa dele, 2 anos antes. Ela chegou indicada por uma amiga da secretária, com um currículo simples e olhos cansados de quem trabalha desde muito cedo. Foi contratada para os serviços gerais, limpeza, organização, café, aquelas tarefas que mantêm um escritório funcionando, mas que poucas pessoas realmente enxergam. E Clarice era boa, melhor que boa. Era silenciosa, eficiente, tinha mãos cuidadosas para arrumar as coisas e um jeito respeitoso de cumprimentar todo mundo pela manhã. Nos primeiros meses, Gabriel mal notava sua presença, o que para ele era um elogio. Significava que ela fazia o trabalho sem criar problemas. Mas as coisas começaram a mudar há cerca de 2 meses. Primeiro foi um atraso de 10 minutos, depois 15, então 20. Clarice sempre chegava com o rosto corado, a respiração acelerada de quem correu, os olhos pedindo desculpas antes mesmo que a boca pudesse formar as palavras. Ela murmurava explicações vagas. Problemas em casa, o ônibus atrasou, foi difícil hoje, mas nunca entrava em detalhes. E Gabriel, acostumado a lidar com números e resultados, não tinha paciência para histórias. Para ele, ou você chegava no horário ou não chegava. Simples assim. As advertências começaram. Primeiro verbal, depois por escrito. Clarice assinava os papéis com mãos que tremiam levemente, mas nunca se justificava de verdade. Nunca pedia clemência. Apenas abaixava a cabeça e voltava ao trabalho, como se carregasse sozinha um peso invisível que ninguém mais podia ver. Os outros funcionários notavam, claro. Cochichavam nos corredores. Alguns sentiam pena. Outros, os mais pragmáticos, achavam que ela estava abusando da sorte, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém perguntava de verdade. E então chegou aquela segunda-feira. Gabriel estava particularmente estressado. Uma reunião importante pela manhã, investidores querendo resultados, pressão vindo de todos os lados. Quando olhou para o relógio e viu que Clarice estava atrasada novamente, algo nele simplesmente desistiu. Ele não queria saber de explicações, não queria ouvir desculpas. Queria apenas que as coisas funcionassem,
que as pessoas cumprissem suas obrigações, que o mundo parasse de testá-lo. Então tomou a decisão. Fria, definitiva, sem volta. Clarice chegou às 8h30, o rosto ainda mais pálido que o normal, os olhos vermelhos, as mãos apertando a alça da bolsa como se fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. Ela mal teve tempo de pendurar o casaco quando a secretária a chamou. "O Sr. Monteiro quer falar com você." Agora. O tom já dizia tudo. Clarice subiu as escadas para o escritório dele com os passos pesados de quem sabe o que está por vir. Gabriel estava de costas, olhando pela janela, as mãos entrelaçadas atrás do corpo. Nem se virou quando ela entrou. "Senta, Clarice." A voz era gelada, profissional, distante. Ela sentou na ponta da cadeira, as costas retas, preparada para o golpe. "Você sabe por que está aqui?" Silêncio. Ela sabia, claro que sabia. "Eu avisei. Avisei mais de uma vez. Dei oportunidades. Mas você continua chegando atrasada, continua desrespeitando as regras desta empresa, continua achando que pode fazer o que quer sem consequências." Clarice abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. "Senhor Monteiro, eu..." Ele levantou a mão, cortando as palavras dela no ar. "Não quero ouvir desculpas. Já ouvi todas. O departamento pessoal vai preparar sua rescisão. Você pode trabalhar até o fim do dia para organizar suas coisas." Pronto. Estava decidido. Ele ainda não havia se virado. Não queria ver o rosto dela. Não queria sentir nada que pudesse fazê-lo reconsiderar. O que Gabriel não esperava era ouvir a porta do escritório se abrir novamente, apenas alguns segundos depois que Clarice saiu. Nem esperava ver sua filha, Helena, entrando com aquela expressão determinada que ela fazia quando algo a incomodava profundamente. Tinha 7 anos, mas às vezes parecia muito mais velha, principalmente nos olhos. Olhos que viam coisas que adultos já haviam aprendido a ignorar. "Pai." A voz era firme, mas tremia nas bordas. Gabriel finalmente se virou, surpreso. Helena raramente vinha ao escritório. Ele havia combinado de buscá-la mais tarde na escola, mas ali estava ela, ainda de uniforme, a mochila nas costas. "Helena, o que você está fazendo aqui?" "Quem te trouxe?" A menina entrou completamente, fechou a porta atrás de si com cuidado, como se precisasse de privacidade para o que estava prestes a dizer. "A tia Ana me trouxe. Eu pedi para ela me deixar falar com você." Ana era a secretária. Gabriel fez uma nota mental de conversar com ela depois sobre deixar uma criança interromper seu expediente. "Helena, agora não é hora." Mas ela o cortou. Algo que nunca fazia. "Você demitiu a dona Clarice." Não era uma pergunta. Era uma afirmação carregada de acusação. Gabriel piscou, desconcertado. Como ela sabia? "Isso não é assunto para você, Helena. São questões do trabalho do papai. Ela cuida da mãe dela." As palavras saíram rápidas, desesperadas, como se tivessem sido seguradas por tempo demais. "A mãe dela está muito doente. Ela precisa levar ela para fazer tratamento de manhã cedo no hospital e só tem um horário. Por isso ela chega atrasada. Mas ela vem correndo depois, pai." "Eu vi." O mundo parou. Gabriel sentiu o chão se mover sob seus pés. "Como você sabe disso?" A voz saiu mais áspera do que pretendia. Helena deu um passo à frente, os olhos brilhando com lágrimas que se recusavam a cair. "Porque eu encontrei ela. Um dia você me deixou na escola super cedo, lembra? E eu vi ela chegando, correndo. Ela estava chorando. Eu perguntei se ela estava bem e ela me contou. Me fez prometer não contar porque ela disse que você não ia entender, que ninguém ia entender." Gabriel sentou-se lentamente em sua cadeira, como se as pernas tivessem esquecido como sustentar o peso dele. "Por que você não me contou antes?" Helena limpou o nariz com as costas da mão. "Porque eu prometi, e promessa é promessa. Mas agora você demitiu ela, pai, e ela vai perder o emprego e não vai ter dinheiro para o tratamento da mãe. E a mãe dela pode morrer. E vai ser culpa sua." As palavras atingiram Gabriel como socos. "Culpa sua. Culpa sua. Culpa sua." Ele passou a mão pelo rosto, sentindo pela primeira vez em muito tempo algo que havia esquecido como sentir. Vergonha.
Vergonha profunda, ardente, que queimava do peito até a ponta dos dedos. Quantas vezes Clarice tentou explicar? Quantas vezes ele simplesmente não quis ouvir? Ele havia construído um muro tão alto ao redor de suas certezas que nem conseguia mais enxergar através dele. Ela te contou tudo isso? Gabriel precisava ter certeza. Não podia basear-se apenas nas palavras de uma criança, por mais que confiasse na filha. Helena balançou a cabeça e puxou o celular da mochila. Eu tirei uma foto. Não conta para ela, mas eu fiquei preocupada, e um dia segui ela. Na tela, Gabriel viu uma imagem tremida, claramente tirada de longe. Clarice ajudando uma senhora a descer de um táxi em frente a um hospital. A senhora era frágil, apoiava-se pesadamente nela. E mesmo através da qualidade ruim da foto, dava para ver o cansaço nos rostos das duas. Gabriel sentiu algo se romper dentro do peito. Como ele havia sido tão cego, tão surdo, tão cruelmente eficiente que esqueceu que estava lidando com pessoas, com vidas, com histórias que não cabiam em relatórios e planilhas? Ele sempre se orgulhou de ter vindo de baixo, de conhecer dificuldade, mas quando foi que ele havia se tornado tão parecido com aqueles que um dia o fizeram sentir pequeno? Helena continuou, a voz agora embargada. A dona Clarice é muito legal, pai. Ela sempre pergunta como eu tô quando me vê. E ela trabalha muito. Você não viu como ela deixa tudo limpo? Como ela cuida das plantas do escritório? Ela não merecia ser demitida assim. Ninguém merece. A menina tinha razão. Claro que tinha. Gabriel olhou para a filha e viu nela algo que ele havia perdido ao longo dos anos. Humanidade simples, não filtrada por orgulho ou medo de parecer fraco. Você fez a coisa certa vindo aqui, Helena. As palavras saíam difíceis, atravancadas pela emoção. Obrigado por me contar, por ter coragem. Ele se levantou, deu a volta na mesa e abraçou a filha. Ela era tão pequena, tão cheia de bondade. Quando foi que ele havia parado de aprender com ela? Quando decidiu que ser adulto significava fechar o coração? Gabriel pediu para Ana levar Helena de volta à escola e prometeu a ela que resolveria tudo. Quando ficou sozinho no escritório, permitiu-se um momento de silêncio. Um momento para sentir a totalidade de seu erro. Não foi fácil. Ele não era homem de se permitir vulnerabilidade, mas ali estava, sozinho com sua consciência, encarando a verdade nua. Ele havia julgado, condenado e executado sem dar à pessoa o direito básico de ser ouvida de verdade. Pegou o telefone interno e ligou para Clarice. Pode voltar ao meu escritório, por favor? A voz dela do outro lado estava oca, distante. Sim, senhor. Quando ela entrou novamente, Gabriel finalmente a olhou. Realmente olhou. Viu as olheiras fundas, as mãos calejadas, a postura de quem carrega um fardo invisível. Viu uma mulher que provavelmente não dormia direito há meses, que fazia malabarismo entre trabalho e cuidado, que acordava antes do sol e só descansava quando a noite já ia alta. Senta, por favor. Desta vez o tom era diferente. Clarice sentou, confusa, esperando talvez mais palavras duras, mais papelada para assinar. Gabriel puxou a cadeira e sentou ao lado dela, não atrás da mesa. Igual. Eu preciso te pedir desculpas. As palavras saíram roucas, carregadas. Desculpas de verdade. Eu cometi um erro terrível. Vários erros, na verdade. Clarice piscou, sem entender. Senhor? Gabriel respirou fundo. Minha filha me contou sobre sua mãe, sobre os tratamentos, sobre o motivo dos seus atrasos. Ele viu o rosto dela empalidecer ainda mais, os olhos se arregalarem. Eu pedi para ela não contar. Eu não queria que você soubesse. Não queria parecer que estava pedindo favor ou... Ele levantou a mão gentilmente, interrompendo. Você não tem que se explicar. Eu que deveria ter perguntado de verdade. Deveria ter te dado espaço para falar. Mas eu estava tão preso nas minhas certezas, tão convencido de que sabia o que era certo, que nem parei para pensar que você pudesse estar passando por algo sério. Gabriel sentiu as palavras pesarem na língua. Eu passei a vida inteira lutando para chegar onde cheguei.
E no processo acho que esqueci que as pessoas ao meu redor também estão lutando. Também têm suas batalhas. Eu te julguei sem conhecer sua história. E isso é imperdoável. Clarice cobriu o rosto com as mãos. Os ombros começaram a tremer. Eram meses de tensão, de medo, de exaustão sendo liberados de uma vez. Gabriel sentiu um nó na garganta. Me conta o que está acontecendo. De verdade, eu quero ouvir. Eu preciso ouvir. E ela contou. Entre soluços, entre pausas para respirar, ela contou. A mãe de Clarice, Dona Estela, tinha câncer. Um tipo agressivo que exigia tratamento intensivo. Quimioterapia 3 vezes por semana, sempre cedinho da manhã porque era o único horário disponível no hospital público. Clarice era filha única. Não havia mais ninguém. O pai havia falecido anos antes. Ela precisava levar a mãe, esperar o tratamento terminar, trazer de volta para casa, garantir que estava bem e então correr para o trabalho. Pegava 2 ônibus, às vezes 3 quando o trânsito conspirava contra ela. Eu tentei mudar o horário do tratamento, Sr. Monteiro. Tentei várias vezes, mas não tem outro horário disponível. A lista de espera é enorme. Se eu perder essa vaga, minha mãe fica sem tratamento. A voz dela era um fio, prestes a se romper. Eu pensei em pedir ajuda, em explicar, mas eu tinha medo. Medo de parecer que estava fazendo o corpo mole, sabe? Medo de perder o emprego. Porque sem o emprego, eu não consigo pagar os remédios que o SUS não cobre. Não consigo pagar o táxi nos dias que ela tá fraca demais para ir de ônibus. Gabriel ouviu cada palavra como se fossem pregos sendo martelados em sua consciência. Como ele não havia percebido? Como ninguém havia percebido? Ou será que todos perceberam e simplesmente escolheram olhar para o outro lado, ocupados demais com suas próprias preocupações? Quanto tempo mais de tratamento? Ele precisava saber, precisava entender a dimensão do que ela estava enfrentando. Mais 4 meses, se tudo der certo. O médico disse que ela está respondendo bem, mas não pode parar. Se parar, volta tudo de novo, só que pior. Clarice limpou as lágrimas com a manga da blusa. Eu sei que eu errei, Sr. Monteiro. Sei que deveria ter sido mais clara desde o começo, mas eu tinha tanto medo de ser julgada, de acharem que eu estava usando a doença da minha mãe como desculpa. Porque tem gente que faz isso, né? Inventa história. Então eu preferi ficar quieta e tentar dar conta de tudo sozinha. Mas eu não dei conta. E agora eu perdi o emprego. E eu não sei o que fazer. O coração de Gabriel estava apertado, espremido dentro do peito. Ele se levantou, foi até a janela, olhou para a cidade lá embaixo. Quantas pessoas ali, naquelas ruas, naqueles prédios, estavam travando batalhas silenciosas que ninguém via? Quantas carregavam dores escondidas enquanto cumpriam suas obrigações, sorriam no trabalho, fingiam que estava tudo bem? Você não perdeu o emprego, Clarice. Ele se virou para ela. Você vai ficar, e nós vamos resolver isso juntos. Ela levantou o rosto incrédula. Senhor? Gabriel voltou para perto dela. Sentou novamente. A partir de agora você vai chegar às 9 da manhã. Sem desconto de salário. Vou ajustar oficialmente seu horário para que você tenha tempo de cuidar da sua mãe. E se precisar de alguma folga para emergências médicas, é só avisar. Não precisa mais ficar com medo. Ele fez uma pausa. E vou depositar um valor extra este mês, para você cobrir táxi, remédios, o que precisar. Não é caridade. É o mínimo que posso fazer depois de ter sido tão injusto com você. Clarice começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alívio, de gratidão, de esgotamento que finalmente encontravam um lugar para descansar. Eu não sei o que dizer. Eu não esperava. Depois de tudo... Gabriel sorriu pela primeira vez naquele dia. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Não precisa dizer nada. Eu que preciso te agradecer. Por me ensinar uma lição que eu deveria ter aprendido há muito tempo. Por me lembrar que eficiência e humanidade não precisam ser inimigas. E por criar uma filha que tem mais coragem e empatia aos 7 anos do que eu aos 43. Ele não estava falando de Clarice, claro. Estava falando de Helena.
Mas, de certa forma, estava falando de todas as pessoas que ele havia deixado de enxergar ao longo dos anos. Clarice se levantou, limpou o rosto, tentou recuperar a compostura. Obrigada, Sr. Monteiro. Obrigada mesmo. Eu vou trabalhar muito, vou compensar, eu prometo. Gabriel balançou a cabeça. Você já trabalha muito, mais do que deveria. Agora vai lá, respira, toma um café. E quando estiver pronta, a gente conversa com o RH para oficializar tudo. Quando Clarice saiu do escritório, Gabriel ficou sozinho novamente. Mas desta vez o silêncio era diferente. Não era o silêncio da solidão, mas o silêncio da reflexão. Ele pensou em quantas decisões havia tomado ao longo da vida baseadas em suposições, em julgamentos superficiais, em conveniências. Pensou em quantas vezes havia sido o personagem frio de uma história que ele nem conhecia completamente. Naquela tarde, ele cancelou todas as reuniões. Ligou para a escola e disse que iria buscar Helena pessoalmente. Quando ela entrou no carro, ele a abraçou forte. Obrigado, pequena. Você me ensinou uma coisa muito importante hoje. Helena sorriu daquele jeito que só crianças sabem sorrir, sem segundas intenções, sem orgulho. Você arrumou tudo com a dona Clarice? Gabriel assentiu. Arrumei. Ela vai ficar. E vai ter o horário ajustado para cuidar da mãe dela. A menina bateu palmas. Eu sabia que você ia fazer a coisa certa, pai. A coisa certa. Parecia tão simples quando dito assim. Mas Gabriel sabia que não era. Fazer a coisa certa exigia parar, ouvir, abrir mão das certezas, aceitar que nem sempre sabemos a história completa. Exigia vulnerabilidade. Exigia reconhecer que somos falhos, que erramos, que machucamos. E exigia, mais do que tudo, a coragem de consertar. Nos dias seguintes, a história se espalhou pelo escritório. Não pelos detalhes específicos. Gabriel e Clarice mantiveram a situação discreta, mas pelo clima que mudou. As pessoas notaram que o chefe estava diferente, mais presente, mais disposto a ouvir. Ele começou a fazer algo que nunca havia feito antes. Conversava com os funcionários. Não sobre trabalho, produtividade, metas, mas sobre eles. Como estavam? Se precisavam de algo. Se havia alguma dificuldade que pudesse ser ajustada. Alguns estranharam no começo. Desconfiaram até. Acharam que era alguma técnica nova de gestão, uma estratégia para aumentar a produtividade. Mas com o tempo perceberam que era genuíno. Gabriel havia mudado. Ou melhor, Gabriel havia se permitido ser humano novamente. E isso fez toda a diferença. Clarice floresceu. Com o horário ajustado e a pressão financeira aliviada, ela pôde cuidar da mãe sem o peso da culpa e do medo constantes. Dona Estela respondeu bem ao tratamento. Nos dias em que estava melhor, Clarice trazia fotos dela sorrindo e mostrava para Gabriel, que sempre perguntava. Ele aprendeu o nome da senhora. Aprendeu que ela gostava de flores e que antes de ficar doente tinha um jardim lindo. Então um dia, ele apareceu com mudas de violetas. Para Dona Estela. Quando ela estiver melhor, ela pode plantar. Foram gestos pequenos, mas que construíram uma ponte. Uma ponte entre empregador e empregada, sim, mas mais do que isso, entre humano e humano. Gabriel começou a ver que aquilo que ele sempre chamou de distanciamento profissional era, na verdade, medo. Medo de se envolver, de sentir, de ser tocado pelas dores alheias. Porque quando você se permite sentir, você também se permite sofrer. E ele havia passado tanto tempo construindo couraças que esqueceu como é viver sem elas. Helena também mudou alguma coisa nele. Ela sempre foi uma criança doce, mas depois daquele dia Gabriel prestou mais atenção. Percebeu que ela via o mundo com uma clareza que ele havia perdido. Ela não julgava, não rotulava. Apenas via as pessoas como eram, complicadas, feridas, tentando fazer o melhor que podiam. E ele começou a aprender com ela, a desacelerar, a perguntar mais, a falar menos e ouvir mais. Certa vez, algumas semanas depois, estavam jantando juntos. Outra coisa que ele tinha começado a fazer mais, estar presente, quando Helena perguntou: "Pai, você tá feliz?" A pergunta o pegou desprevenido. Feliz? Ele pensou por um momento. Acho que sim.
Por quê? Ela brincava com o garfo, empurrando as ervilhas de um lado para o outro. Você parece mais feliz. Parece que você sorri mais. E não fica tão bravo com as coisas pequenas. Era verdade. Ele havia notado também. Havia uma leveza que não existia antes. Como se, ao reconhecer sua própria falibilidade, ao aceitar que não precisava ter todas as respostas ou estar sempre certo, um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Acho que eu aprendi uma coisa importante, Helena. Aprendi que ser forte não é nunca cair. É levantar quando você cai. É admitir quando você erra. É consertar o que está quebrado. Helena sorriu. Foi eu que te ensinei isso? Gabriel riu. Foi sim. Você e a dona Clarice. Os meses passaram. Dona Estela completou o tratamento. A última sessão de quimioterapia foi celebrada com um bolo que Clarice trouxe para o escritório. Gabriel fez questão de estar presente, de abraçá-la, de dizer o quanto estava feliz que as coisas tivessem dado certo. E quando ela ofereceu o bolo e todos do escritório se juntaram para comemorar, ele percebeu algo. Aquilo não era mais apenas um lugar de trabalho. Era uma comunidade. Imperfeita, cheia de desafios, mas uma comunidade. E tudo havia começado com uma decisão fria que foi interrompida por uma criança corajosa. Gabriel nunca esqueceu aquele dia. Anos depois, quando contava essa história para outras pessoas, ele sempre terminava da mesma forma. Eu achava que liderança era sobre ter controle, sobre exigir o melhor, sobre não aceitar desculpas, mas aprendi que liderança de verdade é sobre enxergar as pessoas. É sobre criar espaço para que elas possam ser humanas. É sobre entender que cada pessoa que entra pela sua porta carrega uma história que você não conhece. E às vezes, basta uma criança para te ensinar isso. Clarice continuou trabalhando lá por muitos anos. Ela e Gabriel desenvolveram uma relação de respeito mútuo, e ela se tornou uma das funcionárias mais queridas do escritório. Dona Estela entrou em remissão. E nos aniversários dela, Clarice sempre trazia fotos das flores que a mãe cultivava novamente, incluindo aquelas violetas que Gabriel havia dado. E sempre que alguém novo entrava na empresa, Clarice fazia questão de recebê-los com a mesma gentileza que gostaria de ter recebido nos seus momentos mais difíceis. Helena cresceu, mas nunca perdeu aquela capacidade de enxergar além das aparências. E sempre que via alguém sendo julgado rapidamente, sempre que percebia uma injustiça silenciosa, ela se lembrava daquele dia que entrou no escritório do pai e mudou tudo. Lembrava-se de que coragem não é não ter medo. É fazer o certo mesmo quando é difícil. Mesmo quando você prometeu não contar. Mesmo quando o outro é mais velho, mais poderoso, mais convencido de que está certo. Gabriel também levou aquela lição para todas as áreas da vida. Aprendeu a fazer perguntas antes de tirar conclusões. Aprendeu a suspender o julgamento. Aprendeu que empatia não é fraqueza. É a forma mais corajosa de força. Porque é fácil ser duro. É fácil fechar o coração. O difícil é permanecer aberto, vulnerável, disposto a ser transformado pelo encontro com o outro. E quantas vezes na sua vida você já fez como Gabriel? Já julgou alguém sem conhecer a história? Já tomou uma decisão baseada apenas no que via pela superfície? Pensa nisso. Porque talvez você seja, neste exato momento, a pessoa que precisa ouvir. Ou talvez você seja a pessoa que precisa ter coragem de falar. Ou talvez você seja a criança que vê a verdade e precisa encontrar forças para revelá-la. De qualquer forma, essa história é para você. Para lembrar que nunca é tarde para fazer diferente. Para ouvir de verdade. Para consertar o que está quebrado. No final das contas, o que mudou não foi apenas uma situação de trabalho. O que mudou foi um coração. E quando um coração muda, ele cria ondas que tocam outros corações. Foi assim com Gabriel. Foi assim com Helena. Foi assim com Clarice e com todos que trabalhavam naquele escritório. Uma decisão fria se transformou em uma lição de humanidade. Um atraso se revelou um ato de amor. E um erro se tornou o início de uma transformação. Porque no final, a gente não é medido pelos acertos. A gente é medido por como lidamos com os erros. Por nossa capacidade de reconhecer quando machucamos alguém. Por nossa coragem de consertar. Por nossa disposição de aprender. E Gabriel aprendeu. Aprendeu que o relógio não mede o valor de uma pessoa.
Aprendeu que pontualidade é importante, mas humanidade é essencial. Aprendeu que às vezes a pessoa mais responsável da sala é aquela que chega atrasada carregando um fardo que você nem imagina. Então, enquanto você ouve essa história, eu te convido a refletir. Onde você está sendo rápido demais para julgar? Onde você está deixando de ouvir? Que histórias você não conhece sobre as pessoas ao seu redor? E o mais importante, que tipo de pessoa você quer ser quando descobrir que estava errado? Você quer ser aquele que se entrincheira nas suas certezas? Ou quer ser aquele que tem a coragem de mudar? Porque a verdade é essa. A vida vai te dar muitas oportunidades de escolher entre ter razão e ser humano. E espero que, quando sua hora chegar, você escolha ser humano. Espero que você tenha uma Helena na sua vida para te lembrar do que importa. Ou melhor ainda, espero que você seja a Helena na vida de alguém. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu algo mudando dentro de você enquanto escutava, eu queria te pedir uma coisa. Se inscreve aqui no canal. Deixa seu like nesse vídeo. E conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Porque essas histórias só fazem sentido quando elas encontram corações dispostos a ouvir. E eu acredito que você é uma dessas pessoas. Obrigado por estar aqui. Por ter dedicado esses minutos para ouvir sobre um homem que errou, uma mulher que lutou em silêncio e uma menina que teve coragem de falar. Que sua semana seja abençoada, que você encontre espaços para ouvir de verdade. E que, quando chegar sua vez de escolher, você escolha sempre a compaixão. Porque no final, todos nós estamos carregando algo. Todos nós temos nossas batalhas invisíveis. E a maior coisa que podemos fazer uns pelos outros é lembrar disso. É tratar cada pessoa como se ela estivesse carregando algo pesado, porque provavelmente está. Até a próxima história. E lembre-se, você nunca conhece a história completa. Então pergunte, ouça e, acima de tudo, seja gentil. O mundo já é duro o suficiente sem que a gente adicione mais dureza a ele. Seja você a pessoa que amacia, que escuta, que dá espaço para a humanidade acontecer. Um abraço grande no coração. E obrigado por fazer parte dessa comunidade de pessoas que acreditam que histórias podem transformar.